Olá, meus queridos, fico muito feliz em estar colocando mais um vídeo para vocês e na videoaula de hoje nós trataremos de um indivíduo chamado de força magnética. Nós veremos quais são os efeitos produzidos em uma carga elétrica quando ela penetra em um campo magnético. Isso vai gerar o nosso querido e amado amigo força magnética, que nós passaremos a estudar a partir de agora. Vamos lá? Quando uma partícula eletrizada ela penetra em um campo magnético, ela vai ficar sujeita à ação de uma força de campo. Força de campo chamada de força magnética, o nosso FM. E essa força magnética, o valor dela, a intensidade dela, vai depender da intensidade da carga, de como e com que velocidade a partícula penetra no campo magnético e também da intensidade do campo magnético, né? Então, a força magnética, que atua em uma carga, aqui no nosso exemplo, positiva, ela vai depender de três fatores: da velocidade que ela penetra no campo, da intensidade do campo magnético e da direção, do ângulo entre a direção da velocidade e do campo magnético. Tudo isso vai interferir, vai influenciar na intensidade da força magnética que atuará sobre esta partícula, ok? Bem, algumas vezes se faz necessário fazer uma análise vetorial da força magnética, ou seja, determinar qual é a sua direção, qual é o seu sentido. Então, para isto, nós temos a chamada regra da mão esquerda. Essa regra da mão esquerda, ela nos possibilita, conhecendo dois desses três vetores, quais são os três? Força magnética, campo magnético e velocidade. Então, conhecendo dois desses três vetores, determinar o terceiro utilizando a regra da mão esquerda. Então, na mão esquerda, nós utilizaremos três dedos para isso: o dedo polegar, o dedo indicador e o dedo médio. Exatamente nessa disposição aqui, ó. Como eu digo, é a posição do assalto, né? Indicador para o alto, perdão, polegar para o alto, indicador e velocidade, de tal maneira que os três formem entre si ângulos de 90 graus. Então aqui, para a gente comparar, eu tenho aqui o vetor força magnética, o meu FM. Então, força magnética representada pelo dedo polegar, para cima aqui nesse caso, né? O meu campo magnético apontado para a direita. Então, aqui a representação do campo magnético pelo dedo indicador. E o dedo médio representando a velocidade. O dedo médio representando a velocidade. Então, sempre nessa posição, não podemos alterar a posição dos dedos. Sempre nessa posição, o que a gente faz é apenas girar a mão sem alterar a posição dos dedos um em relação aos outros, né? Então, o que eu preciso saber aí da regra da mão esquerda? A mão esquerda, ela me possibilita determinar a direção e sentido de um vetor, conhecendo a direção e sentido de outros dois. Então, dedo polegar da mão esquerda, ele vai indicar o sentido da força magnética, do FM. Dedo indicador, ele vai indicar o campo magnético, o meu B. E o dedo médio, ele indica o sentido da velocidade, ok? Então, o dedo polegar, ele vai ser o meu firme, firmeza, né? O meu dedo indicador, ele vai ser o Brahma, número 1, Brahma. E o dedo médio, ele vai ser o vacilão. Então, polegar firme, indicador Brahma e vacilão, ok?
Tranquilo? Então, dessa maneira, a gente aplica e utiliza a regra da mão esquerda. Dessa maneira aqui. Dedo polegar nessa posição, 90 graus com o indicador. O indicador representa o campo magnético, formando 90 graus com o médio, que é a minha velocidade, que forma 90 graus com o polegar. Todos formando 90 graus entre si. Ok? Tranquilo? A força magnética, ela depende de alguns fatores, né? Ela depende do campo magnético, depende da velocidade com que a partícula penetra no campo magnético, depende da carga elétrica que penetra nesse campo magnético. Então, a partir desse momento, nós vamos quantificar a força magnética. Nós vamos aprender a determinar a intensidade da força magnética que atua sobre uma partícula ao penetrar em um campo magnético. Então, na nossa primeira análise que nós faremos é quando a partícula penetrar num campo magnético com a velocidade que forma um ângulo entre 0 e 90 graus com a direção do campo magnético. O que vai acontecer? Como é que a gente vai determinar essa força magnética? A força magnética, nessas condições ou em qualquer outra, essa equação geral, ela vai ser calculada dessa maneira. Força magnética é igual Q vezes V vezes B seno do ângulo, ou seja, carga elétrica vezes a velocidade da carga vezes o campo magnético vezes seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Então nós temos aqui, força magnética é o meu Fm, é medida em newtons, o Q é a carga elétrica, medida em coulomb, e V, a velocidade da partícula, medida em metros. B é o campo magnético medido em Tesla, representação T maiúsculo, e o θ é o ângulo entre as direções da velocidade e do campo magnético. Então, de maneira geral, eu calculo a força magnética dessa maneira, QVB seno de θ, né? Então, a força magnética ela é igual quero você bem sem teto, ok? Quero você bem sem teto. Essa é a minha força magnética. E uma coisa que vale ressaltar é que sempre que a partícula penetrar no campo magnético nessas condições de ângulo entre 0 e 90 graus, ela descreverá um movimento helicoidal uniforme. O que é um movimento helicoidal? É um movimento em espiral, similar às espiras do caderno de vocês, da apostila. Então, a partícula, ao penetrar dessa maneira, ela vai descrever uma trajetória helicoidal. Algo parecido com isso aqui que está representado aqui. Beleza? Tranquilo? Agora, quando a direção que a velocidade da partícula penetra no campo magnético é paralela à direção do campo magnético, posso ter duas situações, né? Ou a partícula se desloca no mesmo sentido do campo magnético, ou ela se desloca em sentido contrário ao do campo magnético. Então, no mesmo sentido, ela forma um ângulo de 0 grau, paralelo de mesmo sentido, e paralelo com sentido contrário, formando um ângulo de 180 graus. Então, quando eu tiver um desses dois casos, o que vai acontecer? A força magnética que atua sobre a partícula, ela será nula. Ou seja, a força resultante sobre a partícula no campo magnético, que é a força magnética, é nula. Então, se eu não tenho força resultante, se ela é nula, isso significa que ela obedece à primeira lei de Newton. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. E isso pode ser demonstrado aplicando na fórmula, né? Então, a nossa fórmula, a equação geral, qual é? Está aqui, ó. Força magnética, que é QVB, seno do ângulo. Porém, seno de 0 grau é igual a seno de 180 graus, que vale 0. Então, substituindo o valor de seno de 0 ou de 180, que vai dar 0, então eu vou ter QVB vezes 0. Então, isso tudo aqui vezes 0 vai dar
zero, mostrando que a força magnética que atua na partícula nessas condições é nula, ou seja, a força resultante é zero. Por este motivo, a partícula descreve um movimento de velocidade constante, um movimento retilíneo uniforme, ok? Agora, a nossa análise será para um ângulo entre a velocidade e o campo magnético de 90 graus, quando eles forem perpendiculares entre si. Então, na minha representação aqui, eu tenho um campo magnético representado aqui horizontalmente para a direita, né? Então, meu campo magnético é horizontal para a direita. E a partícula, ela penetra num campo magnético verticalmente, com orientação para cima, aqui de acordo com a minha figura. Então, a minha velocidade ela é vertical e o meu campo magnético ele é horizontal. Então, velocidade e campo magnético formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, quando a partícula formar um ângulo de 90 graus, a velocidade dela formar um ângulo de 90 graus com o campo magnético, a minha força magnética ela vai ser calculada dessa maneira aqui. Ó. Força magnética é QVB, carga vezes velocidade vezes campo magnético. Então, toda vez que for 90 graus, eu quero a força magnética vai ser determinada por quero você bem. Então, vamos demonstrar isso. Na aplicação da equação geral, que é quero você bem sem teto, seno de 90 graus é 1. Então, jogando na equação geral, QVB vezes seno de 90, QVB, seno de 90 é 1, né, vezes 1. Então, a força magnética fica resumida a QVB, que é o que nós temos aqui. E uma coisa muito importante, né, e é o que normalmente é cobrado sobre esse assunto, né, é quando ela penetra num ângulo de 90 graus, é que a partícula, ao penetrar num ângulo de 90 graus, ela descreverá um movimento circular uniforme. Então, a trajetória será uma trajetória circular com comportamento de um movimento circular uniforme, ok? Então, como a partícula, ao penetrar num campo magnético, formando um ângulo de 90 graus com esse campo, ela descreve um movimento circular uniforme e a minha força magnética é a força resultante que atua sobre a partícula, então, ao descrever um movimento circular uniforme, essa força magnética ela passa a atuar como se fosse a força centrípeta. Bem, então aqui na minha representação, eu tenho aqui um campo magnético representado pelo X, que indica que o meu campo magnético é perpendicular ao plano do quadro e apontado para do quadro não, da minha tela e apontada para dentro dela, e a minha velocidade é perpendicular a esse campo magnético. Então, o que nós teremos é que a força magnética ela vai desempenhar a função da força centrípeta. Então vamos recordar. Força centrípeta. Como é que a gente calcula a força centrípeta? Força centrípeta é massa da partícula, velocidade ao quadrado, dividido por R. E força magnética, como a gente viu, num ângulo de 90 graus, é Q vezes V vezes B. Então, como a força magnética fará as funções da força centrípeta, isso significa que força magnética é igual a força centrípeta. Ou seja, QVB é igual a mv² sobre R. Como eu quero determinar o raio da trajetória, eu posso usar essa relação para determinar isto. Então, jogando o R para lá e esses caras para cá, eu vou ter que o raio da trajetória ela pode ser determinada por essa relação aqui. Raio da trajetória é massa vezes velocidade dividido pela carga vezes campo magnético. Coisa importante, o raio da trajetória medido em metros e a massa em
quilogramas. Então, dessa maneira, eu consigo determinar o raio da trajetória. Raio é igual a massa vezes velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético, ok? Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e um beijo do Negão. Tchau!